Graças e paz, meus amados, sejam todos bem-vindos ao canal Desperta para a Vida. Eu me chamo Renato e no vídeo de hoje eu vou trazer um assunto bem polêmico para vocês. É obrigatório dar o dízimo? Então fique comigo até o final desse vídeo. Desde já eu peço a vocês que curtam esse vídeo, se inscrevem no canal e assinem o sininho das notificações para você não perder nada. Então, meus amados irmãos, como eu falei para vocês, esse é um dos assuntos mais discutidos no meio cristão nos dias de hoje, né? Diga até que em todas as religiões, e que tem causado um embate muito grande entre os fiéis das igrejas, né? Mas eu preciso dizer para vocês algumas verdades à luz da Bíblia, né? E também falar o que eu acho, né, sobre esse assunto. Primeiro de tudo, já queria falar para vocês que o dízimo não é obrigado. Quem falar para você que o dízimo é obrigado está mentindo. Na verdade, o dízimo é uma gratidão a Deus, né, pelas coisas que Ele faz na nossa vida, mesmo sem a gente merecer. Então, hoje em dia é usado muito uma passagem bíblica que se encontra lá em Malaquias 3:10. E eu sei que eu posso aqui ser cancelado, né, nas redes sociais por estar falando isso, mas na verdade é que a gente precisa falar a verdade abertamente, né? Eu gostaria de ler o texto aqui de Malaquias 3:10 e a gente vai meditar um pouco em cima desse texto, que diz assim, Malaquias 3, o verso 10: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Até aqui. Amados irmãos, a gente precisa entender algumas coisas quando falamos de Malaquias 3:10. Nos dias de hoje, pastores têm usado essa passagem para, digamos assim, fazer com que os cristãos, né, os crentes, dizimem na casa do Senhor de uma forma meio que obrigatória. Mas na verdade, quando a gente olha para as Escrituras, a gente precisa entender uma coisa. Primeiro, isto era na lei, né? Era obrigatoriedade, foi Deus que obrigou as pessoas a fazer isso. Mas quando começamos a analisar essa obrigatoriedade que Deus coloca, a gente precisa entender uma coisa. Naquele tempo, os dízimos e as ofertas eram para mantimento da casa do Senhor. Mas que tipo de mantimento? A gente precisa entender uma coisa. Naquele tempo, esses dízimos e ofertas, eles eram de hortaliças, né, de alimentos para os sacerdotes que ficavam no templo. Porque naquele tempo Deus não falava diretamente com o povo, mas ele usava os sacerdotes, e os sacerdotes passavam para o povo. E nunca Deus deixou com que os sacerdotes passassem fome. Muito pelo contrário. Os sacerdotes, eles viviam de acordo com a palavra de Deus e de acordo com esses mantimentos. Então, os dízimos e as ofertas daquele tempo eram dessas hortaliças que mantinham aqueles sacerdotes ali. Ao lado do templo onde os sacerdotes ficavam, tinha um galpão, né, que era armazenado esses alimentos. E aí, quando a gente vem para os dias de hoje, o que é pregado nos cultos, é que se não dizimar, é que se não ofertar na casa do Senhor, o devorador vai roubar tudo. Primeiro a gente precisa entender uma coisa, aqui está o primeiro ponto. Quem é o devorador que a Bíblia fala? Porque muita gente tem colocado o nosso inimigo, a gente tem colocado o diabo como devorador. Mas eu preciso te falar no dia de hoje que o devorador que é falado aqui na Bíblia, mencionado na Bíblia, não é o diabo. Eram uns gafanhotos, era uma peste de gafanhoto que, com a permissão de Deus, eles destruíam a lavoura. Por quê? Por desobediência às pessoas que não levavam as suas primícias, ou seja, os dízimos e as ofertas para a casa do Senhor. Porque para Deus a gente tem que dar o melhor, para Deus a gente tem que dar a nossa primícia. Mas agora eu quero adiantar um pouco no tempo e trazer para os dias atuais.
Seja sincero comigo. Tem condições de a gente manter uma igreja nos dias de hoje com coentro, alface e tomate? Não, né, meus queridos? Hoje é necessário capital, é necessário dinheiro para que haja mantimento na casa do Senhor. Mas eu quero dizer para vocês que não é obrigado a gente dar o dízimo. Essa fala pode ser que soe de uma forma muito constrangedora para quem está ouvindo, porque tem muitas pessoas que exploram os crentes, os cristãos, em cima dessa passagem. Mas de maneira nenhuma o Senhor nos obriga a dar os dízimos e as ofertas. Mas o que eu quero falar para vocês é que quando a gente oferta na casa do Senhor, verdadeiramente somos abençoados. E se a gente, por algum momento, imagina que a gente dando um valor apenas para querer algo em troca, para ser abençoado, eu quero te dizer, meu irmão, não faça isso. Não faça isso. Mas a Bíblia nos orienta que façamos isso de coração, de bom grado. E é muito difícil a gente ver nos dias de hoje pessoas abençoando de bom grado, sabe? Existe sim, porque ainda existe um remanescente, existe pessoas que não precisam nem muitas das vezes estar dentro da igreja para abençoar. Tem muitas pessoas que fazem essa boa obra. Agora, eu queria trazer 2 textos que estão no Novo Testamento, porque quando falamos de Velho Testamento, falamos de lei. Isso não é obrigatoriedade para a gente, era obrigatoriedade para aquela época. Mas agora eu quero te levar para um Novo Testamento, né? Entre aspas, o que seria os nossos dias de hoje. Mas eu quero te mostrar que não existe a obrigatoriedade. Vamos fazer a leitura aqui comigo. Vou te mostrar aqui nas Escrituras. No livro de 2 Coríntios, capítulo 9, o verso 6 e 7, olha só o que Deus vai falar. E digo isto, o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo o que propôs no seu coração, não com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Meus amados irmãos, qual a parte que o Senhor nos obriga a estar dando os dízimos na casa do Senhor e ofertando? Mas aqui ele nos mostra na sua palavra que aquele que faça de coração, faça de bom grado. Não é pelo valor exorbitante ou pelo mínimo que você tem, mas faça com alegria. Eu prefiro ficar com o que a palavra diz. Eu não quero aqui seguir pessoas que tentam explorar os cristãos dentro da igreja. Não. Mas também não posso criticar, até porque não sou advogado. Mas o meu Deus que está no céu, esse sim ele é advogado. E quando ele voltar, ele vai cobrar cada um segundo o que foi proposto. Mas também queria deixar outro texto para vocês, que se encontra aqui no livro de 1 Coríntios, o capítulo 16, o verso 1 e o 2. Apenas um. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que se não façam as coletas quando eu chegar. Meus amados, a Bíblia vai dizer que o povo perece por não examinar as Escrituras. Se a gente começar a ler a palavra do Senhor, a gente vai ver que Deus tem resposta para tudo. Mais uma vez, aqui nesse texto de 2 Coríntios 16, o Senhor vai dizer que não tem nada de obrigatoriedade, mas sim que devemos fazer com alegria, com prosperidade, porque só assim o Senhor vai abençoar a nossa vida. Primeiro, que não é por força nem por violência, mas é com carinho, é com amor, sabe? Então, esta palavra pode parecer dura para muitas pessoas, mas eu estou falando aqui para pessoas que vão ver esse vídeo e digo, com toda certeza, baseado na Bíblia, não é obrigado você dar o seu dízimo. Porém, entretanto,
Oferte na casa do Senhor, segundo Deus tocar no seu coração e com alegria. Porque eu te digo uma coisa, quando abençoamos a casa de Deus, com certeza, não porque queremos algo em troca, mas porque o Senhor, Ele é fiel na nossa vida e Ele faz fluir rios de águas vivas. Então, eu quero dizer para vocês que no dia de hoje é que não deixe que ninguém te engane. Pelo contrário, examine a palavra do Senhor e você vai ver que todas as dúvidas serão sanadas. Amém? Eu quero orar pela tua vida. Feche os seus olhos e encurva a sua cabeça. Senhor, meu Deus e Pai, graças eu te dou, Senhor, porque tu tens sido fiel, Pai, mesmo sem merecer, Pai. Senhor, meu Deus, que venhamos, Pai, abrir as nossas mentes, o nosso entendimento, Pai, para a tua palavra. Todas as vezes, Senhor, que tivermos dúvidas, que o Senhor venha, Pai, no nosso entendimento, Pai, sanar todas elas, meu Deus. Em nome de Jesus, eu te peço agora por cada uma dessas pessoas, Pai, que está vendo esse vídeo, meu Deus. Que o Senhor derrame bênção sem medida, Pai, na vida de cada um. Eu não sei qual o problema dessas pessoas que estão do outro lado dessa tela, Pai. Se é enfermidade, se é no financeiro, se é na área espiritual, meu Deus, ou se é na parte, meu Deus, da saúde. Mas eu creio que Tu és um Deus, Pai, que Tu pode ir até onde a mente humana não pode ir. Meu Deus, Tu és o juiz dos juízes, meu Deus. Tu és o Deus que é o dono do ouro e da prata, Pai. E eu creio que em nome de Jesus Tu vai abençoar cada uma dessas pessoas, Pai. Desde já eu te agradeço, meu Deus, por essa oração. Crendo, meu Deus, que Tu já fizeste um milagre, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, se essa palavra falou com você, eu te peço de coração, curta esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. E que a paz de Cristo esteja convosco. Amém.